Muita gente faz aniversário, pai. Pelo que eu conheço. Que foi? Em uma carta de Jesus. Jesus, ele mandou algumas cartas para algumas igrejas e nós vamos ver qual foi o recado do Senhor. E eu costumo sempre perguntar, se Jesus mandasse uma carta para você, qual o teor desta carta? Se Jesus enviasse uma carta para você, o que era que continha nesta carta? Porque na carta que Jesus mandou para as 7 igrejas da Ásia Menor, lá tinha elogios, lá tinha repreensões, tinha igrejas que não tinham elogio nenhum. Então, qual o teor da carta se Jesus enviasse para você? O que era que estaria escrito nesta carta? Então, vamos lá. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. E nós vamos refletir nesta noite sobre o tema recuperando o primeiro amor. Recuperando o primeiro amor. Então, olha só o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão. 7 estrelas na mão, no capítulo 1 vai dizer que são os 7 líderes da igreja, os 7 mensageiros, e que anda no meio dos 7 candelabros. Os candelabros são a igreja. Quer dizer, Jesus, ele sustenta a liderança e ele anda no meio da igreja. E ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua perseverança, e sei que não suportas os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobristes que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Agora, depois dos elogios a esta igreja, o Senhor tem uma queixa. E qual é a queixa que o Senhor tem contra a igreja de Éfeso? Ele diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Eu vou remover você da sua posição. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Boa é a palavra do Senhor sempre. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. O profeta Jeremias diz que ela é como um martelo que esmiuça a mais dura pedra. E nós já vimos muitos corações endurecidos serem triturados pelo martelo da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus vai dizer que a palavra é espada que penetra para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração. É por isso que nós pregamos a palavra, porque a palavra, ela não é a palavra do homem, embora Deus tenha usado os homens para que escrevessem a Bíblia. E eu lembro que uma vez eu estava pregando numa praça, numa cidade, e aí se levantou um homem lá, e ele veio no meio daquela multidão que estava ali ouvindo, e quando ele veio, ele viu que era
um menino pregando. Isso tem muito tempo. E quando ele viu aquele menino pregando, ele disse assim: "Oxe, o que é isso? Eu pensei que era outra coisa. Chego aqui, esse rapaz pregando essa palavra com esse livro na mão, isso é papel." E ali, amados, naquela época eu tinha uma vocação cavalar, e eu manifestei aquela vocação cavalar, e eu disse para ele, quando ele disse assim: "Mas este livro aí foi escrito por homens." E eu disse para ele: "Ô, meu amado, você queria que quem escrevesse? Um cavalo? Um coelho? Um elefante? Mas esse livro é de papel." Eu disse: "Os seus documentos são do quê, meu amigo? Seus documentos são de quê?" "De papel." E disse: "Então rasgue. Se é de papel, não tem valor, então rasgue." Então, era naquele tempo que eu tinha uma vocação mais cavalar. Hoje eu já fui promovido para peixe. O peixe não é tão agressivo assim, mas continua ainda com um pouco de agressividade. Então, a palavra de Deus, ela nos diz aqui que o Senhor chama-nos para a recuperação do primeiro amor, se tivermos perdido esse primeiro amor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos a tua intervenção nesta hora, que a tua palavra, ela saia da minha boca, mas ela não saia apenas como palavra, ó Deus, humana, que ela saia também, Pai, ó Deus, pelo mesmo Espírito que a inspirou, ó Deus, com o poder do teu Espírito, ó Deus, chegando aos corações que necessitam. Nós te louvamos, Pai, sabemos que não somos donos da tua mensagem, somos apenas mensageiro, não preparamos mensagem, a mensagem já está pronta, é só entregarmos ela. É isso que o Senhor quer, Pai, que nós não inventemos mensagem, mas que nós já entreguemos apenas aquela que o Senhor, ó Deus, designou para que nós a entregássemos. Capacita-nos nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Recuperando o primeiro amor. Você ainda preserva o seu primeiro amor? Perceba, eu não estou falando de preservar o amor, eu estou falando de preservar o primeiro amor. Seria bom que nunca pudéssemos colocar um tema desta mensagem que eu coloquei hoje aqui. Eu disse que o tema desta mensagem é recuperando o primeiro amor. Seria bom que a gente nunca colocasse esse tema em nenhuma mensagem. Por quê? Porque se a gente conseguisse, na verdade, não sair da pista do primeiro amor, se a gente conseguisse não ser colocado fora da pista do primeiro amor, a gente não esfriasse, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, 12, que o amor de muitos esfriariam. Mas é raro o discípulo de Jesus que em algum momento não se desvia do primeiro amor. Continua amando ao Senhor, mas não é mais aquele primeiro amor. Não tem mais aquele fervor, não tem mais aquela paixão, não é mais aquele amor quente, aquele amor espontâneo, aquele amor entusiasta. Muitas vezes nós nos deixamos abater pelas lutas, pelas dificuldades do caminho, pelas decepções, e a gente vai esfriando. E é por isso que é necessário nós trazermos esse tema. Um tema que, na verdade, o bom seria se nós preservássemos o nosso primeiro amor. Porque quando a gente fala em recuperar, dá a ideia que algo se rompeu, dá a ideia que nós perdemos algo. E a Bíblia diz que é possível sim, um discípulo de Jesus, qualquer um, não importa a posição que você serve na igreja, não importa o tempo que você tenha que entregou a vida a Cristo, todos nós estamos sujeitos a perder o nosso primeiro amor, todos nós. E aí vem uma pergunta, eu pergunto para você nesta noite: qual é o nível, qual é o grau que você carrega no seu coração do primeiro amor que você tinha lá no início? Aquele primeiro amor, qual é o grau que você ainda carrega no seu coração? Será que as lutas, as dificuldades da vida fez com que você esfriasse? Fez com que você, dentro do seu coração, se desligou algo? Porque isso é possível. E aqui a Bíblia diz que Jesus, ele se apresenta nesta igreja, a igreja de Éfeso, ele se apresenta como Cristo ressuscitado, aquele que tem os líderes em suas mãos,
aquele que está passeando no meio da igreja. A igreja não está sozinha, porque se a igreja, Cristo não estiver nela, não é igreja. A igreja não é apenas um ajuntamento humano, é um ajuntamento humano em torno da pessoa de Cristo. Isto é igreja. Então Jesus diz nessa carta que ele se apresenta para a igreja de Éfeso, que ele tem os líderes na mão, ele tem os mensageiros dele na mão, ele que guia os mensageiros e que ele também está passeando no meio da igreja. E ele começa elogiando, ele começa destacando algumas qualidades da igreja de Éfeso. E essas qualidades são colocadas aqui por Jesus, mas antes é bom que a gente entenda um pouco, amados, esta cidade, a cidade de Éfeso. Nesta época aqui, era a maior cidade comercial da Ásia Menor. A capital da Ásia Menor era Éfeso, tinha mais de 200 mil pessoas na época. Era uma cidade onde lá era o centro da adoração da deusa Ártemis, também chamada pelos romanos de Diana, Diana dos Efésios. Era um lugar de extrema superstição. A Bíblia diz que para lá afluíam multidões, porque a Bíblia diz que o comércio das imagens da deusa Ártemis era fabricado, era produzido, e a Bíblia diz que livros de feitiçaria eram comercializados lá naquele lugar. O apóstolo Paulo, até quando ele prega lá, o apóstolo Paulo é a cidade que ele mais demora, é o lugar que ele mais demora, 3 anos ele passa na cidade de Éfeso, e a Bíblia diz que nos 3 anos que ele passou lá, ele fez uma grande revolução. Ele ensinou 3 meses numa sinagoga, depois ele foi expulso. Ele ensinou 2 anos numa escola filosófica, a escola de Tirano lá. Ele pegava de 11 da manhã às 4 horas da tarde. Vocês sabem o que é isso? Você ser instruído pelo apóstolo Paulo durante 2 anos, todos os dias, de 11 da manhã às 4 horas da tarde. Lá em Éfeso, pastoreou também Timóteo. Lá em Éfeso, pastoreou também João. Este João aqui, que o Senhor está dizendo para ele escrever uma carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso recebeu 2 cartas, uma carta do apóstolo Paulo e agora aqui uma carta do próprio Cristo. Cristo está dizendo para João, olha, escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Escreve uma carta para esta igreja. E a Bíblia diz que 40 anos depois daquele trabalho do apóstolo Paulo, de Áquila, de Priscila, de Timóteo, de João, 40 anos depois, agora esta outra carta vai ser escrita, que é a carta aqui que está em Apocalipse, capítulo de número 2, a carta de Cristo para a igreja de Éfeso. 40 anos depois, já é uma outra geração. E vamos ver o que aconteceu, porque o apóstolo Paulo, quando ele se despediu lá em Mileto, dos líderes desta igreja, ele disse que quando ele saísse daquele lugar de Éfeso, os lobos iriam entrar naquela igreja e iriam devorar a igreja. E não deu outra. A Bíblia diz que os lobos se levantaram, os lobos quiseram devorar a igreja, mas aquela igreja, ela permaneceu firme. Aquela igreja doutrinariamente permaneceu firme. E Jesus vem começando justamente a elogiar isso. 40 anos depois, eles permaneceram firmes, eles eram ativos na obra, eles eram ativos no ensino da palavra, mas tinha uma coisa que eles perderam nesse caminho de defender a fé, neste caminho naquela cidade supersticiosa, naquela cidade onde as pessoas adoravam aquela deusa mãe, aquela deusa falsa, aquela deusa da fertilidade, aquele lugar onde multidões afluíam até aquele lugar também onde era cultuado o imperador. Havia 2 templos de culto ao imperador na cidade de Éfeso, fora o templo de Diana. Imagine o que era ser crente lá naquela época. Eram tempos difíceis, mas a Bíblia diz, amados, que esta igreja, 40 anos depois, agora é Cristo que está escrevendo para ela, é Cristo que está mandando uma mensagem para ela. E qual é a mensagem? A Bíblia diz que o Senhor começa elogiando.
o Senhor começa dizendo: olha, eu conheço o teu trabalho árduo. Versículo 2: eu conheço a vossa perseverança, a vossa pureza doutrinária. Vocês não pegaram a heresia, vocês não pegaram a mentira. Vocês ensinam tudo de forma ortodoxa, de forma correta. Vocês não saíram da linha. No ensino, vocês são rígidos. Vocês têm discernimento espiritual. Vocês provaram aqui nesta cidade, quando foram visitados por homens que se diziam apóstolos, vocês provaram que eles eram mentirosos, vocês colocaram eles para fora, vocês não aceitaram, a igreja não se corrompeu. Vocês, e o Senhor Jesus continua elogiando esta igreja, dizendo que esta igreja era ativa no trabalho, esta igreja não esmorecia. E no versículo 6, ele vai dizer ainda que esta igreja odiava as obras dos nicolaítas, que era uma seita que pregava a mistura da filosofia com o evangelho. Era uma seita que pregava o afrouxamento moral. Era uma seita que pregava o licenciamento sexual, sexo à vontade. E a Bíblia diz que Jesus, ele está dizendo: olha, vocês odiaram as obras dos nicolaítas, e isto vocês têm a favor de vocês. Eu também odeio a obra deles. Não odeio eles, eu odeio a obra deles. Então veja que o Senhor primeiro ele começa tecendo elogios para esta igreja. E depois que ele tece esses elogios, que aquela igreja é uma igreja que tem trabalho árduo, perseverança, que se identifica com o verdadeiro ensino e que rebate os falsos profetas. É uma igreja ativa, é uma igreja que não esmoreceu, é uma igreja que não para um minuto, é uma igreja que faz obra social, é uma igreja que está sempre na atividade. Só que tem uma coisa, Jesus disse: só tem um problema nisso tudo, é porque neste processo, vocês perderam algo. Neste processo, algo foi desligado, um fio espiritual se rompeu no vínculo comigo. Foi o fio espiritual do primeiro amor. Nesta caminhada, vocês estão fazendo muita coisa. E é muito importante tudo que eu falei aqui para vocês. O Senhor dizendo para aquela igreja: o trabalho árduo de vocês é importante, a perseverança, a pureza doutrinária, a identificação com o meu evangelho, a rejeição dos falsos profetas. Agora, uma coisa desequilibrou na caminhada. É que vocês estão fazendo isto, mas isto não nasce mais da verdadeira motivação, que é o amor por mim. Vocês se acostumaram. Como um casamento, quando alguém está casado 15, 20 anos, não tem mais aquele amor de lua de mel, não tem mais aquele entusiasmo, não tem mais aquele brilho nos olhos, não tem mais aquelas palavras de elogio. Vocês endureceram, vocês esfriaram, vocês começaram a fazer a obra pela prática, pelo hábito, a força do hábito. Vocês mesmo rompendo a adoração comigo, a devoção comigo, vocês já não sentem mais a minha presença. Vocês fazem tudo certo, está tudo correto. Eu não estou dizendo para vocês fazerem o que eu disse, as qualidades que eu citei aqui agora. Eu não estou dizendo para vocês fazerem diferente. Eu estou dizendo que tudo isto sem amor de nada vale. Se não for por amor a mim, nada vale. A motivação pela qual vocês estão fazendo tudo isto está errada. O problema de vocês, o que eu tenho contra vocês, é que vocês estão no automático. É que vocês agora estão fazendo o meu serviço sem relacionamento comigo. E mais importante do que o que vocês fazem para mim é o relacionamento de vocês comigo. O Senhor está interessado não em máquinas de fazer a obra de Deus. O Senhor não está interessado que a gente apenas esteja na atividade, em movimento, quando na verdade isso não surge do verdadeiro amor pelo Senhor. A motivação não é o amor, não é o amor. É como aquela mulher e aquele marido que já se acostumaram, eles fazem tudo, mas já não tem amor. Não tem o primeiro amor. É um amor que esfriou. É o costume,
é a força do hábito, mas não tem mais as primeiras obras, não tem mais aquele fervor de antes. Acabou a lua de mel. E é isso que o Senhor está dizendo aqui. E o que é que a palavra do Senhor nos mostra? A palavra do Senhor nos diz aqui, amados, no versículo 7, que nós somos encorajados a ouvir o que diz o Espírito. A Bíblia diz, no capítulo 2, versículo de número 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário usar os nossos ouvidos para ouvir o que diz o Espírito. O Cristo ressurreto, Ele está falando ainda hoje através do Espírito. O Espírito está falando. E o que Ele fala para você? Qual é a carta que Jesus endereça? Qual é a mensagem que Jesus endereça particularmente para o seu coração? Porque a Bíblia diz, o Espírito, Ele diz às igrejas, mas depois veja a particularidade, diz assim, quem tem ouvidos? A única desculpa que você tem para não ouvir o Espírito é se você não tiver ouvidos. Se você não tiver ouvidos, você está livre. Mas a Bíblia diz que quem tem ouvido é preciso ouvir o Espírito. É preciso ouvir o Espírito, o que o Espírito diz ao seu respeito, porque aqui é particularizado. O Espírito fala às igrejas em geral, sim, mas a Bíblia diz, quem tem ouvidos, aqui é individual, aqui é particular. Se você faz parte da igreja do Senhor, o Senhor Deus, Ele está falando com você, o Espírito tem uma mensagem para você. Se você tem um ouvido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele quer falar com você. Agora, você precisa ouvir o Espírito, você precisa analisar o que o Espírito está falando ao seu respeito. O que é que precisa mudar, como em muitas igrejas aqui, o caso não era o primeiro amor, mas no caso aqui da igreja de Éfeso, sim, era o primeiro amor. E cada um tem que analisar a si mesmo e depois de analisar, aplicar a palavra de Deus ao nosso coração, para que nada dê errado, porque depois ele vai dizer, se você ouvir o Espírito, quem vencer herdará todas estas coisas, comerá do fruto da árvore da vida. Nós precisamos ouvir o Espírito. Ele fala à igreja no geral, fala, mas Ele fala comigo particularmente. Ele fala comigo individualmente. E eu preciso, a única desculpa que você tem para não ouvir é se você não tiver ouvido. Mas se você se fizer de surdo, a Bíblia diz que isso não vai ser bom para você. A Bíblia diz em 3,15 de Hebreus, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Nós precisamos ouvir o Espírito. E aqui no verso 7 diz que nós somos encorajados a ouvir o Espírito. O Espírito estava falando àquelas 7 igrejas. O Espírito estava falando agora à igreja de Éfeso. O Espírito estava falando a cada membro daquela igreja na sua individualidade, para que cada um olhasse para dentro de si, porque o diagnóstico de Jesus é preciso. O diagnóstico, a radiografia que Jesus tirou daquela igreja, e Jesus, ele não vê como vê o homem, ele viu por dentro. Aquela igreja, se fosse eu e você, olhando para aquela igreja, a gente dizia, meu Deus, que igreja maravilhosa. Esta igreja é uma igreja na palavra, esta igreja não tolera os falsos profetas, esta igreja é ativa, esta igreja é em movimento, esta igreja, ela está acesa nesta cidade. Mas quando Jesus olhou para aquela igreja, Ele não olhou desta forma. Ele disse, eu tenho algo contra ti. É que todo este movimento aqui não nasce da verdadeira motivação. É que tudo isso que vocês estão fazendo, a motivação está errada. Vocês perderam a verdadeira devoção. Vocês não me adoram mais. Vocês são máquinas de fazer a obra do reino de Deus. Mas vocês perderam. Vocês romperam. Vocês caíram, vocês negligenciaram, vocês abandonaram o primeiro amor. Essa é a queixa do Senhor, essa é a queixa do Espírito. Vocês abandonaram o primeiro amor. Irmãos, nós podemos nos perder de Deus trabalhando para Ele. Nós podemos nos perder trabalhando para Ele. E a igreja de Éfeso,
ela foi destacada por algumas qualidades, mas tinha algo que Jesus queria uma mudança. E o que é que eu aprendo aqui, amados, nesse texto da palavra do Senhor? Dentre muitas coisas, é que temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus. Veja o versículo 4. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o teu primeiro amor. O que fazemos para o Senhor é importante. Mas o motivo também pelo qual fazemos algo é importante também. O Senhor, Ele pesa as nossas motivações. E o Senhor olhou para aquela igreja e viu que o comportamento estava correto. As atitudes, estava tudo correto. Só tinha uma coisa: não nascia do amor por Deus. É como se eu estivesse pregando aqui nesta noite a palavra de Deus, mas com outras motivações, que não fosse a glória do Senhor, a motivação correta, o amor pelo Senhor. É como se eu fizesse a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, mas eu fizesse por outros motivos que o Senhor não aprova. E a Bíblia chama isto de obras mortas. Mas o que aconteceu com esta igreja aqui, amados? Esta igreja não foi assim sempre, não. Esta igreja amou muito ao Senhor, a igreja de Éfeso. Tanto é que o Senhor não está pedindo algo novo, não. O Senhor só está pedindo um retorno ao que eles tinham experimentado antes, um retorno à origem, um retorno ao original, um retorno à essência. Eles perderam a essência. Por quê? Por causa das lutas, das heresias, da provação que era naquele lugar. Morar em Éfeso não era fácil. Ser igreja, ser povo de Deus naquele lugar não era fácil. Ali era o início da igreja, manter a igreja do seu ensino correto. E eles começaram o embate, o enfrentamento. Eles não toleravam os falsos profetas, eles não toleravam as obras dos nicolaítas. Eles começaram a defender, e nessa apologia, nessa defesa da fé, de tanto brigar, de tanto defender, eles foram endurecendo. Eles foram sendo decepcionados com muitos irmãos que estavam ali na igreja, que acabavam seguindo aqueles falsos profetas, e eles foram endurecendo. E o Senhor lembra a eles: vocês precisam lembrar do calor que vocês tinham antes, o calor do primeiro amor. Vocês perderam, vocês ficaram no automático, vocês perderam a paixão, o entusiasmo, a devocionalidade. Vocês se tornaram profissionais. Vocês são profissionais, vocês fazem tudo correto. É tudo correto. Tudo que vocês fazem, vocês têm os elogios, os aplausos dos homens. Só que tem uma coisa: eu conheço o coração de vocês, e a motivação não é correta. Eu tenho saudade do relacionamento que vocês tinham comigo. Eu não quero que vocês apenas façam o meu trabalho. Eu não estou procurando pessoas apenas para fazerem o meu trabalho. Eu estou precisando de pessoas que mantenham relacionamento comigo. Eu quero relacionamento, eu quero comunhão. Tudo isso que vocês estão fazendo tem que ser feito, mas a motivação está errada. É preciso corrigir a motivação. Vocês são semelhantes a um casamento que se desgastou. O casal mora na mesma casa. O casal continua fazendo as mesmas coisas de antes, mas não tem mais o amor. Fazem pela força do hábito. Fazem porque se acostumou, mas não tem mais amor. Esfriou. O casamento esfriou. Nem lembrança mais da lua de mel. Oh, irmãos, como é triste quando a gente encontra alguém que um dia manteve um relacionamento com o Senhor, mas algo na caminhada desligou. E isso é tão sutil que muitas vezes no momento a gente não percebe. No momento a gente não percebe que a gente tomou um passo ali, e é um passo de distanciamento.
A gente está distanciando, algo se desligou no vínculo, no laço, a linha do nosso relacionamento com Deus. Algo se desligou, saímos do trilho e nós não percebemos que saímos do trilho. E continuamos fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas obras. Mas falta a paixão, falta o amor, falta o entusiasmo, falta a verdadeira motivação, algo que nasça do nosso amor pelo Senhor. Eu faço pelo amor. Eu lembro que quando eu namorava a minha esposa, eu sem dinheiro nenhum, devendo, seminarista, eu peguei dinheiro emprestado com um amigo meu e comprei um urso importado da Dinamarca. Esse urso até hoje está em casa. E eu fico assustado com o tamanho do urso. Se fosse no dinheiro de hoje, esse urso custaria R$1.800. R$1.800 para um seminarista liso é muito dinheiro. E eu comprei um urso importado da Dinamarca. Um urso do meu tamanho. Um urso mais forte do que eu. Para entregar no dia do noivado. E agora, qual era a caixa que eu ia conseguir para botar aquele urso? Consegui uma caixa de geladeira para botar aquele urso, para fazer uma surpresa no dia do noivado. Olha o que a paixão faz. Olha o que o amor faz. O brilho nos olhos, você não faz cálculo. Eu liso, devendo a seminário, e ainda peço dinheiro emprestado para comprar um urso da Dinamarca. E aquele amigo meu, ele disse: rapaz, tem certeza que vai fazer isso? Rapaz, eu garanto, eu vou te devolver o dinheiro, mas eu preciso fazer isso. E ele foi comigo naquela loja, tirou aquele urso, pagou aquele urso, e hoje eu acho que ele está me assistindo também. Isso é o quê? Amor, paixão. Primeiro amor, você não calcula. Você não faz cálculo, amor não faz cálculo. E depois de um tempo, a gente começa a dar as nossas desculpas, a gente já não tem mais aquela mesma motivação, a gente tem uma desculpa para tudo, a gente não tem tempo para orar, a gente não sabe adorar a Deus, a gente se distanciou do contato. Quando a gente está sozinho, o nosso tempo não é com o Senhor, o nosso tempo é com outras coisas, e isso está revelando que alguma coisa não vai bem. Isso está revelando que alguma coisa rompeu no nosso relacionamento com Deus. E o Senhor está com essa queixa aqui. Vocês esqueceram. Vocês se acostumaram com a rotina. Vocês não me adoram mais. E ele diz, é isto, versículo 4, é isto que eu tenho contra vocês. É isto que eu tenho. E aí, amados, vem algo muito sério mesmo. Eu lembro que, certa vez em 2003, eu estava em um congresso em Viçosa, Minas Gerais. E um pastor, ele pregou aqui, nesse texto de Efésios capítulo 2. E quando ele terminou a mensagem, por quê? Porque a mensagem diz assim, versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu candeeiro do teu lugar. Quando o pastor terminou a mensagem, cerca de 80 líderes naquele auditório, todos os pastores e líderes começaram a aplaudir. E aquele pastor, ele fala muito baixo mesmo, falava muito baixo. E ele já tinha saído. Quando ele ouviu os aplausos dos pastores e líderes, ele voltou com muita fúria. E aquele homem que falou o tempo todo manso, ele pegou o microfone muito irado, e ele disse assim: esses aplausos mostram que vocês não entenderam nada.
Estes aplausos mostram que a nossa situação não está boa, porque nós estamos falando aqui para pastores e líderes, e os pastores e líderes não estão entendendo nada. Como é que vocês ouvem uma mensagem desta, Deus dizendo que se vocês não se arrependerem, Ele vai remover vocês da sua posição, e vocês ainda aplaudem? Que tristeza! Que tristeza! Pastores e líderes aplaudindo, quando deveriam cair de joelhos, chorar e se arrepender. Mas se estamos assim com líderes e pastores, imagine a situação da igreja. E aquele homem desceu, e quando ele desceu, houve ali um ruído, um barulho naquele auditório. Um por um começou a cair de joelho, e começou a chorar, e de repente começamos a ouvir os uivos, homens uivando naquele auditório, naquele dia, em 2003, ali em Viçosa, porque o Espírito estava falando ali naquele dia, porque o que o Senhor está dizendo através desta palavra, é que Ele quer uma mudança urgente. A mudança não é para amanhã, a mudança é para agora. E quando eles veem contra ti, Ele não está falando de graça, de misericórdia, de bondade. Quando Ele diz, se não se arrependeres, eu venho contra ti, é com juízo. O juízo está vindo, e ele está vindo rápido. O Senhor está dizendo, eu quero urgência nesse retorno. Eu quero urgência na recuperação deste amor perdido. Se vocês não se voltarem, breve eu virei e removerei vocês da posição de vocês. E aí, amados, esse é o chamado do Senhor. É um chamado urgente, é um chamado para ontem, para que nós possamos obedecer. Se perdemos o primeiro amor, o Senhor deseja uma mudança urgente, é isso que Ele diz aqui. E aí, Ele diz, eu venho com juízo, é urgente. Se não se arrepender, eu venho com juízo. E aí, nós dissemos o quê? Que o tema desta mensagem é recuperando o primeiro amor. E aqui Ele vai dar os passos necessários para que a gente dê para recuperar o primeiro amor. O primeiro passo que Ele diz aqui no versículo é, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te do que foi perdido. Lembre-se do que você perdeu. Lembre-se onde você caiu. Lembre-se aonde rompeu. Lembre-se o que foi que aconteceu. Mude sua mente. Lembre-se, olha lá, olha o que aconteceu. Olha a armadilha que o inimigo armou para você. Olha onde você caiu. Meu amado, quando a gente está na nossa caminhada com Deus, quando a gente cai, o inimigo diz assim, olha, zerou a quilometragem. Não adiantou nada esse tempo todo que você andou com Deus, mas é mentira do diabo. Olha o que Jesus diz aqui, lembra de onde você caiu. Ele não está mandando você voltar para a estaca zero, para o quilômetro zero. Ele está dizendo, aonde você caiu? Onde foi? Lembre de onde foi. Aonde foi que algo se rompeu? Aonde foi que o fio do vínculo, do amor comigo, do primeiro amor, a paixão, o fogo que tinha no seu coração, o que foi que aconteceu com você? Quem te decepcionou? Quem te feriu? Quem te machucou? Quais foram os acontecimentos que trouxeram esta frieza para o seu coração? Para você estar no estado que você está hoje? Para que você esteja na condição que você está hoje? O que foi que aconteceu? Olhe para dentro de você. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Lembre-se, sem a lembrança não há volta. É preciso lembrar. Você tem que lembrar onde foi, como foi que tudo começou, o que era que você estava pensando naquele momento, a armadilha que o inimigo armou para você e você não percebeu. A Bíblia diz, lembra onde foi? Sem lembrança não tem como voltar. A Bíblia diz que quando o filho pródigo, ele estava lá no meio do chiqueiro dos porcos, a Bíblia diz que ele lembrou e ele disse, quantos trabalhadores tem na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou do que ele tinha perdido. Nós precisamos lembrar, se nós queremos o primeiro amor de volta, nós precisamos lembrar os privilégios que nós temos perdido, por termos nos afastado deste primeiro amor.
por termos nos tornado mecânicos. Os fariseus, na época de Jesus, eles eram mecânicos, eles sabiam de tudo de doutrina, eles conheciam tudo. E hoje o que nós vemos muitas vezes nas igrejas são pessoas que só querem discutir doutrina. Pessoas que muitas vezes elas só estão ali para vencer debates. Elas leem a palavra de Deus não para ouvir o Espírito de Deus, mas para terem conhecimento, para usar como arma, para vencer as outras pessoas, para exibir o seu conhecimento. A palavra de Deus não nos foi entregue para isto. A palavra de Deus foi nos entregue para que nós possamos nutrir o nosso coração. Jesus disse: o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Lembre-se de onde você caiu, aonde foi que você caiu, qual foi a armadilha que Satanás colocou para você. O Senhor está dizendo: primeira coisa, mexa com a tua lembrança. Comece a lembrar, como aquele casal que muitas vezes não quer discutir a relação, porque muitas vezes eles pensam assim: olha, se discutir, aqui o negócio vai pegar fogo e não vai dar, então vamos deixar como está. E aí não param, não sentam, não conversam. E o Senhor está chamando aqui: lembre-se de onde você caiu. Quando os meus filhos estavam aprendendo a andar, quando eles caíam, eu não julgava eles. E um dia o Senhor me fez lembrar isto. O Senhor me disse um dia: Wellington, você lembra quando você estava ensinando os seus filhos a andar? Você lembra quando eles caíam, você fazia o que com eles? Você batia eles? Você brigava com eles? Então é a mesma coisa, Wellington. Você é o meu filho. Quando você cai, eu não bato, porque eu não sou covarde. A Bíblia diz: não pise na cana que está quebrada, não apague o pavio que ainda fumega. Quem bate em quem está no chão é covarde. E o Senhor disse naquele momento ali que eu estava passando um momento difícil, Ele disse: você é o meu filho, eu não te julgo, eu não te condeno, mas como você chegava para o teu filho e ajudava para que ele se colocasse de pé, eu coloco você de pé. E é isso que a Bíblia diz: o Senhor levanta todos os que caem e Ele restaura todos os abatidos. O cair é do homem, o levantar é de Deus, mas o ficar prostrado tem a ver com Satanás. Lembre-se de onde você caiu. E aí o Senhor, Ele diz que o segundo passo para a recuperação desse amor primeiro perdido é o arrependimento. O que é arrependimento, gente? Arrependimento é mudança de ideia, é mudança de pensamento, é assumir a responsabilidade. Não existe arrependimento se você não assume a responsabilidade. Enquanto você diz que se arrependeu, mas a culpa é do outro, não é arrependimento. Mas chega uma hora que a gente tem que sair desse lugar de vítima. Ainda que tenha sido outro, ainda que tenha sido uma situação que realmente você não tinha nada a ver. Chegaram para te ferir, para te machucar, mas você tem que entender que você precisa assumir a responsabilidade. Porque enquanto você ficar culpando o outro, você está preso. E a palavra de Deus diz que arrependimento verdadeiro é este: é aquele que nós assumimos a responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Você perdeu o primeiro amor? Qual foi a causa? Não adianta você ficar culpando A, B, C, D. Olhe para dentro de você. Em última instância, o culpado é você. Em última instância, o culpado sou eu. Somos nós que somos culpados por não ter guardado o nosso coração, por termos nos afastado do primeiro amor, em última instância. Então arrependimento é isto. Arrependimento é quando eu assumo a responsabilidade, eu deixo de culpar A, B, C, D. O Senhor disse: se arrependa, deixe de culpar pessoas, deixe de culpar acontecimentos, e olhe para dentro de você, veja a loucura que você fez, veja que isso tem a ver com você, foi você que se deixou se envolver, foi você que foi se afastando. Você precisa mudar, não apenas de pensamento, mas mudar de comportamento, mudar de atitude. Porque o arrependimento faz tudo novo, aquele amor perdido, aquele primeiro amor volta. E aí ele diz que o terceiro passo,
além de nós mudarmos o nosso pensamento, pensar naquilo que nós perdemos, nos arrepender, assumir a responsabilidade da nossa frieza, da nossa mornidão espiritual, do nosso afastamento, do nosso desligamento, deixar de culpar A, B, C, fulano me decepcionou, fulano me feriu, ainda que tenha sido, mas você é responsável. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você não vai para o inferno por causa dos outros. Você tem que olhar para dentro de você, que o inimigo muitas vezes ele usa até pessoas para nos ferir, para nos machucar, para nos tirar do trilho do primeiro amor. E aí o Senhor diz: agora que você pensou diferente, você se arrependeu, volta à prática. Volta à prática do primeiro amor. Volta à prática. Quando você namorava, o que era que você fazia? Elogiava, volta a elogiar. Quando você namorava, o que era que você fazia? Dava presentes, volte a dar presentes. Quando você namorava, o que era que você fazia? Seus olhos brilhavam, volte a olhar desta forma. Volte a praticar tudo o que você praticava antes. Como num relacionamento marido e mulher. Comece a fazer tudo de novo que você fazia antes. Volte à prática. Se eu estou falando para alguém que está afastado da igreja do Senhor, o Senhor está dizendo: volta a fazer tudo o que você fazia antes. Assuma a sua responsabilidade pela sua queda, pelo seu distanciamento, pelo seu desligamento, pelo seu afastamento do primeiro amor. Lembre onde foi que você caiu e veja que foi uma armadilha de Satanás e você engoliu a isca de Satanás. Volta a praticar as primeiras obras. Em outras palavras, comece a agir. Volte ao amor original. Retorne às primeiras obras. Traz a motivação de volta. Traz a adoração de volta, traz o relacionamento de volta. Estes passos, o Senhor disse, é para quem quer recuperar o primeiro amor. É para quem quer recuperar. Quem não quer viver no automático. Quem não quer viver apenas como crente nominal. Ah, fulano de tal é crente. Sim, que crente? Que tipo de crente? Qual o relacionamento que você tem com Cristo? Qual a comunhão que você tem com Cristo? Quanto tempo tem que você orou ao Senhor com prazer? Você tem prazer na palavra de Deus? Você faz a obra do Senhor ligado primeiramente ao Senhor? Você ouve a Deus? Você pergunta ao Senhor o que é que você tem que fazer? Ou você é apenas uma máquina de fazer a obra de Deus? Você apenas está ligado na tomada da denominação, da igreja, da instituição, do ministério, fazendo um monte de coisa e muitas vezes tudo obra morta, e o Senhor dizendo: tudo isso tem que ser feito, mas desligado de mim é obra morta. Desligado de mim é obra morta. Então a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Quem tem o Espírito, ouça. Há um engano muito grande. As pessoas pensam assim: ah, pastor, ele tem tempo para buscar a Deus. Pastor, ele tem tempo, né? Ele se dedica totalmente à obra de Deus. Aí a pessoa pensa que, porque uma pessoa trabalha na igreja e diretamente ligado aos trabalhos, às atividades da igreja, esta pessoa pensa que o pastor está fora de risco. Eu quero dizer para você que a figura do pastor, a figura do líder, é a figura que mais corre perigo. Nós corremos mais perigo, nós que estamos no dia a dia. Nós somos aqueles que corremos mais perigo de fazermos a obra por fazer, de fazermos pela prática, pela força do hábito, e não pelo amor ao Senhor, porque a gente não percebe, de repente a gente se desliga com as muitas atividades. Daqui a pouco você não tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar a Deus, você não tem tempo para ouvir a Deus, e você começa a ser cobrado por pessoas, começa a ser cobrado por ministérios, começa a ser cobrado por todos, e aí você está de repente sendo uma gambiarra, puxado de um lado para o outro, fechado, a agenda lotada, mas sem tempo para Deus, sem tempo para o Senhor. E aí nós vamos ter que parar também para ouvir esta queixa do Senhor: desse jeito que você está fazendo o trabalho não me agrada. Você abandonou o primeiro amor. Você faz tudo isto, mas você não faz antes pela motivação correta. A motivação está errada.
Quais são as nossas motivações? E você, meu amado? O tempo que você tem sozinho revela o que está no seu coração. A Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. E nesse tempo de quarentena, aonde é que está o teu coração? Em que você passa mais tempo? No tempo livre. Quando você tem tempo livre, o que é que você passa mais tempo? Aonde é que você está exposto mais tempo? Pois ali é que está o teu coração. É ali que está o teu coração. Nós temos que analisar. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Ouça. Ouça o que o Espírito está falando. E será que o que ele falou para a igreja de Éfeso se assemelha com o que você está vivendo dentro do seu coração? O grau do primeiro amor diminuiu no seu coração? E você é um discípulo do Senhor, mas falta adoração, falta amor ao Senhor, falta paixão pelo Senhor. Você está experimentando uma frieza espiritual. O fogo diminuiu, fogo brando, fogo morno. Como aquele casal que convive há 20, 30 anos. Você olha para eles, parece que não tem mais nada, parece dois irmãos. Perdeu tudo. Eles estão dentro de casa, eles se respeitam, eles fazem as tarefas de casa, mas não tem brilho nos olhos, não tem elogio, não tem relacionamento de intimidade, embora estejam no mesmo teto, na mesma casa, debaixo ainda de uma aliança de casamento, mas o amor, primeiro, o amor se esfriou, não tem entusiasmo. E aí, nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus. O bom seria que a gente preservasse esse primeiro amor, mas eu admito que é muito difícil para qualquer pessoa se manter desde o dia que entregou a vida a Cristo até o dia que partir dessa vida sem nunca ter saído do trilho do primeiro amor. É muito difícil. Eu mesmo admito que eu já saí muitas vezes desse trilho do primeiro amor. Continuei amando ao Senhor, mas não era no primeiro amor. E aí o Espírito vem e fala, e eu tenho que ouvir, analisar o meu coração e lembrar aonde foi que eu me afastei, voltar, me arrepender, praticar as primeiras obras e continuar o caminho. Porque senão o juízo vem. O Senhor disse: é urgente. Quando você sair do trilho do primeiro amor, volta rápido, porque senão eu removo a tua posição. Então a gente experimenta, através do arrependimento, a graça, ou através do endurecimento, o juízo. Nós temos que escolher: eu quero a recuperação do meu primeiro amor, ou eu vou continuar a si mesmo, na minha indiferença, dizendo que sirvo a Cristo, mas de Cristo eu não tenho nada de fato no meu coração, porque o relacionamento foi rompido, o fio, o vínculo se rompeu, e só eu e Deus sabe que há um distanciamento entre mim e Ele quer me trazer de volta para que eu fique novamente em lua de mel com Ele, porque é isto que a Bíblia diz. Então, se perdemos o primeiro amor, é urgente, a recuperação dele é urgente. Tem que parar agora, chamar a responsabilidade para nós e dizermos: Senhor, eu quero voltar. E o Senhor disse: então pratica de novo o que você praticava. Volta a praticar, não ouça Satanás, ouça o Espírito. Vamos louvar o Senhor nesta hora. Muitas vezes nós ouvimos Satanás, e Satanás, ele é acusador. Às vezes, nós ficamos surdos
para o Espírito, mas nós abrimos um canal de comunicação. Abrimos um canal de comunicação para Satanás. E se você, não sei se agora, nesse momento, em um outro momento, você estará me assistindo, ouvindo esta mensagem, você precisa urgente voltar para o Senhor. Se você tem ouvido, você tem que ouvir. Se você tem ouvido, você não tem desculpa. Se você quer voltar para o Senhor, aí no site, aí tem um link, você acessa aí no canal que você está assistindo. Acesse aí, acesse, diga que você está voltando para Cristo. Acesse aí agora, aonde você está assistindo, e diga: eu quero retornar para o Senhor. Coloca teu nome para que a gente entre em contato contigo. Volta para o Senhor, é urgente, é urgente, é urgente. Ou a gente vai experimentar o juízo, ou a gente vai experimentar o perdão. Mas Ele está dizendo para cada um de nós nesta noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Analise o grau de amor pelo Senhor que está dentro do teu coração. É ainda o grau do primeiro amor elevado? O grau do primeiro amor continua no teu coração? Ou você é simplesmente um cristão bom, um cristão que não tem paixão por Deus, um cristão que não sabe o que é o prazer de estar na oração, não pela oração, porque a oração não é um fim, a oração é um meio. Busco a palavra não pela palavra em si, eu não fico só com a palavra, eu busco a palavra porque a palavra é um meio para que eu encontre a palavra. Eu não toco letras apenas, eu toco o espírito da letra. Quem toca a letra é religioso, religioso toca a letra, e a letra mata. Mas Jesus disse: o meu espírito vivifica. Uma mulher, um dia, ela tocou em Jesus, e quando ela tocou em Jesus, saiu o poder de Jesus. Mas quando ela tocou em Jesus, muita gente tocava, e Jesus se virou e disse: quem me tocou? E Pedro disse: Senhor, a multidão te acotovela, a multidão te aperta, a multidão te toca. E o Senhor disse: quem me tocou? Jesus disse: sim, um toque diferente aconteceu. Alguém me tocou. Aquela mulher tocou com fé. Então, assim também é a palavra. Tem pessoas que leem a palavra, mas só tocam a letra, só tocam a letra morta. Mas tem pessoas que leem a palavra com fé. E quando você lê a palavra com fé, quando você lê a palavra com humildade, dependendo do Espírito de Deus, você toca no Espírito da letra. O Espírito da letra salta e entra em você. E Jesus disse: a minha palavra é Espírito e vida. É o rema de Deus. Traz vida para o teu coração. E você sai desta posição de distanciamento, e você retorna para o lugar que o Senhor Deus, Ele tem queixa se você estiver afastado. Esse lugar de distanciamento, Ele diz: volta ao primeiro amor, retorna, volta a praticar o que você praticava antes. Lembra do tempo que você experimentava a minha presença. Eu tenho saudades desse tempo. Lembra do tempo que o teu coração se inflamava, teu coração fervia pela minha presença. Lembra desse tempo, o que foi que aconteceu contigo, o que te trouxe para o endurecimento, o que te trouxe para a frieza, o que aconteceu contigo. O que é que está acontecendo com você? Se arrependa, assuma a responsabilidade, veja a armadilha que você caiu, volta, retorna para a minha presença, retorna para me adorar, retorna para a devoção comigo, retorna para a comunhão comigo, retorna para o meu amor, porque senão eu virei contra ti e removerei você da tua posição, porque é um desperdício. É um desperdício você ter sido alcançado, você ouvir a palavra, conhecer a palavra e continuar neste lugar de distanciamento. Ou você volta, ou eu vou remover a tua posição.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Volta. Eu quero voltar ao início de Retorna. tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Chega de desculpas. Quero Você não tem desculpas porque você tem ouvidos. Valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras. Tira os teus olhos das pessoas. Tira os teus olhos das situações. Volte-se para Deus, se arrependa. Volte para o Senhor. Se arrependa, volte para o Senhor. Peça ao Senhor perdão pela dureza do seu coração. Oh Jesus, tenha misericórdia. Sopra, vento do Espírito, sopra esta palavra agora. Ah, eu profetizo o convencimento do Espírito do Senhor agora no teu coração. Eu profetizo a quebra da dureza. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro de você. Como é difícil a gente fazer esta viagem. Como é difícil a gente olhar para dentro de nós. Muitas vezes estamos olhando para os outros. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: olhe para dentro de você. Não aponte o dedo para ninguém. Não aponte o dedo para A, para B, para C. Olhe para dentro de você. Você está no primeiro amor? Você já falou com o Senhor hoje? Ele já falou contigo hoje? O seu tempo, como é que você administra? Suas atitudes, lá no seu coração, quais são as motivações? Você faz, mas faz por quê, para quê e para quem? Senhor, nós queremos nesta noite, Pai, pedir misericórdia ao Senhor, Pai. Nós sabemos que é urgente. É urgente, o nosso retorno não pode ser deixado para amanhã. É agora. É agora. Quem tem ouvidos tem que tomar uma decisão. Quem tem ouvidos tem que tomar uma decisão agora. Agora. Porque é juízo ou perdão, é juízo ou graça, é julgamento ou graça. Se não se arrepender, eu venho e venho breve. Eu venho breve e eu vou remover você da tua posição, porque é um desperdício. É um desperdício tudo que você sabe, tudo que você conhece, tudo que você já experimentou. Todas as chances, todas as oportunidades, o Espírito falando, vocês fazendo de surdo. É um desperdício. Tome uma decisão agora. Tome uma decisão agora. Aí no canal mesmo que você está assistindo, você pode entrar no link e vai lá. Toma a tua decisão. Toma a tua decisão. Se você está nos assistindo nesse momento, Pai, nunca deixe a gente endurecer, Pai, no caminho. Se sairmos desse trilho, Pai, nos puxa de volta, Pai. Que a gente nunca se faça surdo à voz do Teu Espírito. Queremos lembrar, Pai, queremos nos arrepender, queremos agir rápido, rápido. O Senhor tem pressa.
porque nós queremos que o Senhor corrija as nossas motivações. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, porque o Senhor nos dá a chance de recuperar o primeiro amor que foi perdido, para que a gente volte a relacionar, Pai, com o Senhor de uma forma que agrade a Ti de verdade. Não nos deixa sermos religiosos, fazermos a Tua obra só pela força da religião. Ó Deus, como os fariseus, essênios, zelotes faziam, mas que não nascia de uma comunhão contigo. Nos livra desta praga, nos livra, Senhor, nos livra de nos afastarmos da Tua presença a tal ponto de não percebermos, Pai, porque estamos presos em tantas coisas, movimentando-se, Pai, até na Tua obra, mas o Senhor não está mais ligado àquilo que estamos fazendo. Pai, tenha misericórdia de nós. Abençoamos a Tua juventude, abençoamos o Teu povo nesta hora. Pai, nós queremos Te pedir, muda a situação, Pai, das nações que estamos vivendo. Nós continuamos batendo a Tua porta, continuamos, Pai, Te pedindo, continuamos Te buscando, porque sabemos que o Senhor tem a solução para isto, Pai. Vem, Senhor Deus, ó Pai, com a Tua solução. Vem com um vento, Pai, poderoso, e afasta, Senhor Deus, ó Pai, todo mal do nosso meio, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos pelo Teu povo agora espalhados, Pai, aonde eles estiverem. Nós abençoamos cada casa, cada família, nos livra de todo mal. Nós queremos Te agradecer, Pai, pela Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quinta-feira estou com uma live com a juventude às 20 horas. Deus abençoe a todos, que o Senhor nos abençoe.